Assim que você ouvir as palavras arma e ficção científica, provavelmente imaginará lasers, feixes intensos de luz que podem cortar metal e destruir qualquer coisa em seu caminho. É exatamente sobre isso que estamos falando hoje, uma arma a laser. A armação a laser tem sido um sonho de engenheiros militares desde meados do século XX, mas só recentemente tornou-se prática para uso real. Isso explica por que poucos países no mundo possuem tecnologia tão avançada. E agora, a Ucrânia se juntou a este clube exclusivo. Segundo o coronel Vadim Sukhorevsky, comandante das recém-formadas Forças de Sistemas Não Tripulados, a Ucrânia é o 5º país a possuir tal laser. Sukhorevsky também é o motivo de sabermos sobre esta notável conquista, pois ele a revelou na Conferência de Perspectivas da Indústria de Defesa Europeia para a cooperação com a indústria de defesa ucraniana em 16 de dezembro de 2024. Suas palavras foram claras. De fato funciona e existe. Sukhorevsky está se referindo a uma arma de energia direcionada por laser, ou arma de energia direcionada por laser chamada Trizub. Traduzido do ucraniano, o nome desta arma significa tridente, símbolo nacional da Ucrânia. O brasão de armas ucraniano possui um trizub, que agora estará nos céus, defendendo a terra, o povo e o espírito da Ucrânia. A Ucrânia, sempre inovadora, desenvolveu um dos sistemas de laser mais avançados que existem. Ele pode abater aeronaves acima de 24,5 km de altitude, um marco para a defesa aérea. O laser já está operacional, com planos de expansão de suas capacidades. Essa é a boa notícia. Já a má, pelo menos para este vídeo, é que os detalhes de seu desenvolvimento e implantação continuam classificados. Desconhecemos suas capacidades totais, localização e alcance de distribuição. Porém, podemos fazer suposições plausíveis, baseadas no que especialistas disseram sobre a arma. O nome e o forte simbolismo da arma nos fornecem uma pista significativa. Isso indica que a arma foi provavelmente construída internamente, ressaltando o avanço do país em tecnologia militar. A única cifra concreta conhecida é a distância de 24,5 km, mas além disso, muito ainda é incerto. Patrick Senfit, especialista da Armament Research Services, explicou à Cable News Network que é viável para a Ucrânia desenvolver uma arma de energia direcionada capaz de destruir alvos aéreos, mesmo com os detalhes escassos. Ele propõe construir o sistema usando lasers de solda comerciais combinados com outras tecnologias, similar aos usados por outras nações. Os sistemas usados por outras nações nos darão uma imagem mais clara das capacidades do TRIZ-EP. Acredita-se que o laser TRIZ-EP seja modelado em um protótipo britânico, com designs compartilhados com Kiev no início de 2024. Antes do anúncio do TRIZ-EP, houve discussões sobre enviar à Ucrânia a arma laser britânica Dragonfire. O ex-secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, sugeriu que o Dragonfire poderia ter grande impacto no conflito, especialmente com a Rússia, intensificando o uso de drones de ataque. No entanto, como o ex-ministro das Forças Armadas Britânicas, Leo Doherty, apontou, o Dragonfire ainda estava há alguns anos de se tornar operacional. Não se espera que suas capacidades completas sejam alcançadas até 2027. Mesmo com o atraso, o compartilhamento dos projetos do Dragonfire provavelmente impulsionou significativamente a Ucrânia a desenvolver seus próprios sistemas a laser. Especialistas acreditam que a Ucrânia aproveitou a oportunidade para acelerar o desenvolvimento de sua própria versão do Dragonfire, em vez de esperar pela conclusão do original. Com o Trizep já em operação, está claro que a Ucrânia pegou os designs e foi além para criar esta poderosa arma de energia direcionada. Porém, segundo o portal de defesa ucraniano Defense Express, o Dragonfire não é a única arma laser semelhante ao Trizab. Também se assemelha ao Laser Weapon System, sistema de armas a laser da Marinha dos Estados Unidos da América. Com isso em mente, vamos ver o que os dois sistemas a laser podem nos dizer sobre o poder, alcance e precisão de Trizab. O sistema Dragonfire é um armamento laser de alta energia de última geração, capaz de neutralizar ou destruir diversos alvos, desde drones até mísseis. Mesmo em desenvolvimento, o Dragonfire já demonstrou especificações técnicas impressionantes que podem indicar as capacidades do TRISER. Primeiro, a potência de saída.
A potência máxima de saída do Dragonfire chega a 50 kW, colocando-o no reino dos sistemas de laser de alta energia. Essa potência permite que ele mire ameaças rápidas, como drones e mísseis com precisão devastadora, emitindo feixes concentrados de energia capazes de desabilitar ou destruir o alvo. Por outro lado, o sistema LOS é capaz de operar com uma potência máxima de até 30 kW. Embora inferior ao Dragonfire, ainda representa uma energia significativa, capaz de neutralizar ameaças mais leves e rápidas, como drones e pequenas embarcações. O LOS demonstrou sua eficácia durante testes de campo, mostrando sua capacidade de envolver e destruir alvos, apesar de ter uma classificação de potência inferior. O Trizub provavelmente opera na faixa de potência de 30 a 50 kW. Essa potência o torna ideal para a defesa contra ataques com mísseis e drones, comuns na guerra moderna. A seguir, vamos considerar o alcance. O alcance exato do Dragonfire é classificado, mas sabe-se que atingiu alvos a até 1,6 km durante testes de alta potência. LOS também fica atrás nesse quesito, com um alcance efetivo de cerca de 1 milha. Esses dois números sugerem que a gama reportada do Trizub de 1 milha e 24 centésimos está muito ao alcance. Este alcance é suficiente para mirar ameaças aéreas em movimento rápido, como drones, mísseis ou aeronaves. Isso também é uma melhoria significativa sobre os sistemas anteriores com alcances menores, provando que o Trizub poderia ser bastante eficaz contra ameaças a uma distância moderada, sem necessidade de proximidade extrema. Depois há a precisão. O Dragonfire demonstrou acertar um alvo do tamanho de uma moeda de 25 centavos dos Estados Unidos da América a cerca de 1 quilômetro de distância, uma precisão difícil de alcançar com munições tradicionais. Embora o LOS ainda não tenha ganhado o título de atirador de moedas, ele possui uma alta precisão. Sua máxima precisão é geralmente medida na gama de pequenos drones ou ameaças voando baixo, como os UAVs Scan Eagle. A precisão do Trizub provavelmente precisaria atender ou superar esse padrão, sobretudo em operações com margem de erro mínima. A capacidade do Trizub de atacar alvos de movimento rápido, como drones e mísseis, com alta precisão, garantiria a neutralização de ameaças sem danos colaterais excessivos. Isso tornaria uma ferramenta valiosa em ambientes de guerra urbana ou proximidade de civis, como na Ucrânia, oferecendo letalidade e contenção. Outro ponto a discutir é a flexibilidade e versatilidade operacional. O Dragonfire foi integrado com sucesso em plataformas móveis como o veículo blindado Wolfhound. Isso significa que a arma poderia ser reposicionada rapidamente para enfrentar novas ameaças à medida que surgem. Como as leis foram desenvolvidas pela Marinha dos Estados Unidos da América, não é surpreendente que o sistema de laser tenha sido testado a bordo do navio de transporte anfíbio United States Ship Ponce. Lá, foi testado contra várias ameaças no Golfo Árabe. A capacidade dessas armas de operar em ambientes móveis e dinâmicos destaca o potencial do Trizub para ser implantado em diversas plataformas. Essa flexibilidade pode ser vital para a Ucrânia, onde a adaptação rápida a ameaças em mudança e movimentação de ativos defensivos, conforme necessário, pode inclinar o equilíbrio a seu favor. Por fim, o Dragonfire oferece excelente custo-benefício, com desempenho impressionante a um preço acessível. Cada tiro custa cerca de $13 americanos, sendo uma opção econômica em relação às munições tradicionais, que podem rapidamente se tornar onerosas financeira e logisticamente. Essa eficiência pode ser um divisor de águas, permitindo que as forças enfrentem ameaças sem se preocupar com munições caras, algo que os sistemas de defesa aérea tradicionais não podem oferecer. Porém, disparar leis acarreta custos operacionais mais elevados. Este sistema de $150 milhões tem despesas operacionais de cerca de $20 mil por hora, incluindo manutenção, treinamento da equipe e outras necessidades logísticas. Porém, comparado aos custos contínuos dos sistemas tradicionais de defesa aérea, uma arma a laser pode oferecer economia significativa no contexto adequado. Além disso, as leis têm o potencial de ser muito mais acessíveis por armas de fogo. Matthew Klunder, ex-chefe de pesquisa naval, resume bem.
Gastar cerca de $1 por disparo de uma fonte de energia inesgotável oferece uma alternativa para enfrentar ameaças baratas sem usar munições caras. O custo por disparo do Trizup será significativamente menor, comparado aos mísseis de sistemas convencionais de defesa aérea. Embora o desenvolvimento do Trizup ainda esteja sob segredo, parece claro que ele se baseia fortemente nas lições aprendidas com o Dragonfire e as LAWs. A combinação de lasers de alta potência, com sistemas de rastreamento e mira precisos, dá à Ucrânia uma contramedida poderosa contra diversas ameaças aéreas e terrestres. Mas sobre quais ameaças exatamente estamos falando? Uma das maiores ameaças que a Ucrânia enfrenta no conflito com a Rússia é o implacável bombardeio de drones, particularmente o Shahed-100 e 36 de design iraniano. Apesar das forças ucranianas terem criado soluções inovadoras e tecnicamente avançadas para enfrentar essas ameaças, como invadir os drones para devolvê-los à Rússia, essas táticas não são viáveis a longo prazo. A grande quantidade de drones Shahed, com a Rússia produzindo mais de 6.000 anualmente, sugere que as capacidades a laser podem fornecer uma solução mais duradoura e eficaz. A habilidade da Ucrânia de hackear esses drones tem sido uma inovação tática notável. Ao falsificar as coordenadas de satélite do drone, as forças ucranianas redirecionaram com sucesso muitos deles de volta para o solo russo, por vezes adentrando o espaço aéreo bielorrusso. Essa abordagem, apesar de impressionante, é limitada. Inicialmente, requer monitoramento contínuo e adaptação ágil, já que as rotas de voo dos drones ficam mais complexas, dificultando a interceptação por meios tradicionais. Além disso, essa técnica não funciona em todos os drones, e sua eficácia pode diminuir conforme a Rússia aprimora sua tecnologia de drones. Essas soluções ad hoc também pressionam enormemente os recursos militares ucranianos em termos de pessoal e tecnologia. Uma solução como o Trizup poderia reduzir drasticamente a necessidade de correções criativas e oferecer um meio mais confiável, econômico e escalável para lidar com a crescente ameaça dos drones. Com o Trizup, a Ucrânia teria um sistema projetado especificamente para enfrentar a ameaça de drones, com um custo bem menor que os sistemas antiaéreos convencionais. O laser de alta potência do Trizup permite um engajamento rápido de drones, tanto em enxames quanto individualmente. Esse engajamento tornaria-os inúteis ao focar energia em seus componentes delicados e superaquecê-los. Mas a velocidade não é a única coisa impressionante sobre o TRISUB. Esse laser também possui um carregador infinito. Isso significa que os lasers podem continuar atirando enquanto houver energia disponível, ao contrário dos sistemas de mísseis convencionais, que dependem de munição finita. Assim, o TRISUB pode neutralizar um número quase infinito de drones sem se preocupar em esgotar os mísseis ou os estoques de defesa aérea. O enorme volume de drones Shahed, lançados diariamente, até 80 de uma vez, poderia reforçar significativamente a capacidade da Ucrânia de defender seu espaço aéreo em tempo real. A precisão do Trizup e sua habilidade de lidar com múltiplas ameaças ao mesmo tempo proporcionarão à Ucrânia uma forte contramedida às trajetórias cada vez mais complexas usadas pelos drones russos para evitar interceptação. Com o Trizup, a Ucrânia poderia neutralizar drones antes que eles ajustassem seu curso. Com escalabilidade e precisão aprimoradas, o TRIZUP seria um recurso crucial para a Ucrânia lidar com os drones Shahed e se preparar para outras ameaças futuras, como os mísseis hipersônicos russos. Os mísseis balísticos de alcance intermediário, Oreshnik, têm estado em destaque nas notícias, com o presidente russo, Vladimir Putin, vangloriando-se sobre suas supostas capacidades. Este míssil, supostamente, pode viajar a velocidades de até Mach 10, impressionantes 7.000 milhas por hora. A maioria dos mísseis hipersônicos russos viaja entre Mach 5 e Mach 8, o que ainda os torna muito ameaçadores, mesmo não sendo tão rápidos. Devido às impressionantes velocidades, esses mísseis podem evitar sistemas de defesa tradicionais que são projetados para alvos mais lentos e menos ágeis. O sistema de laser Trizup não requer interceptador físico caro, apenas lasers que operam na velocidade da luz. O Trizup enfrenta mísseis hipersônicos de forma inédita, priorizando precisão ao invés de força bruta.
Ao contrário dos sistemas tradicionais, que podem ter dificuldades com a agilidade e velocidade das armas hipersônicas, o Tri-Sub oferece um mecanismo de defesa revolucionário ao rastrear e destruir alvos quase instantaneamente. Se bem-sucedido, poderá se tornar um pilar da estratégia ucraniana para proteger seus céus contra futuras ameaças de mísseis. Isso indica que aviões tradicionais e jatos de combate tripulados não seriam um desafio para o Tri-Sub. Esses jatos, mesmo os mais avançados, não conseguem superar ou manobrar um laser. Seja contra drones de baixa altitude ou bombardeiros de alta altitude, o Tri-Sub pode travar e neutralizar alvos com eficiência imbatível e custo mínimo por envolvimento. Mas não se engane com a eficiência de armas a laser como o Tri-Sub. Esses sistemas têm suas limitações. Os lasers perdem potência conforme a distância percorrida aumenta. Quanto mais distante o alvo, menos energia o feixe mantém. Isso significa que em um campo de batalha aberto, condições atmosféricas como nuvens de chuva e poeira podem absorver ou dispersar a energia do laser, reduzindo sua eficácia. Ainda pior, há o fenômeno do florescimento térmico, onde o ar ao redor se torna superaquecido, fazendo com que o laser se espalhe e perca a potência. Fabian Hoffman, do Projeto Nuclear de Oslo, enfatiza que esses fatores podem tornar os lasers menos eficazes, particularmente em condições climáticas adversas. Mas, lembre-se, essa tecnologia ainda é relativamente nova. À medida que continua a melhorar, é possível que algumas dessas limitações possam ser mitigadas, potencialmente transformando a maneira como as guerras são travadas no futuro. E esses obstáculos certamente não estão desacelerando qualquer progresso global em armamento de energia direcionada. De fato, as nações estão correndo adiante, desenvolvendo e implementando tecnologias a laser que oferecem imensas vantagens estratégicas. Pegue o sistema de laser Iron Beam de Israel, que completou anos de teste e está pronto para ser implementado em campo em breve. Como exemplo, o sistema foi projetado para neutralizar foguetes de curto alcance, artilharia, e UAVs, usando um laser de fibra com um alcance de 7 km. O Iron Beam permite que Israel complemente seu sistema Iron Dome, oferecendo uma alternativa mais econômica para interceptar ameaças. Os Estados Unidos da América também progrediram, e não nos referimos às leis. Uma versão mais recente de 60 kW, chamada Helios, está sendo desenvolvida para navios de classe destruidora. A China, com grande investimento em armas a laser, tem acelerado seu desenvolvimento, enquanto a fabricante alemã Rheinmetall aprimora seus sistemas de laser de alta energia para proteção contra drones, mísseis e granadas de artilharia, mostrando mais potencial do laser na guerra moderna. E a Rússia? O invasor da Ucrânia também alegou ter uma arma laser avançada denominada Peresvet. Segundo declarações oficiais, o Peresvet é projetado para defesa aérea e guerra anti-satélite, supostamente capaz de cegar satélites em órbita terrestre baixa durante seu voo rasante. Peresvet, ou sua versão avançada, foi supostamente usado contra a Ucrânia. Em maio de 2022, Yuri Borisov, então vice-primeiro-ministro, anunciou o desdobramento do sistema laser avançado Zadira. Borisov afirmou que o Zadira poderia incinerar alvos a até 3 milhas de distância em 5 segundos e destruí-los fisicamente, não apenas cegá-los. Ele também se gabou de ser capaz de cegar satélites a até 932 milhas de distância. Porém, tais afirmações foram recebidas com ceticismo. O Pentágono negou haver evidências para apoiar as declarações, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou o anúncio como propaganda, comparando-o à lendária Wunderwaffe da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Esses avanços, reais ou fictícios, evidenciam que as principais nações militares do mundo investem em lasers. Em suma, tais armas são consideradas uma ferramenta crucial na defesa do futuro. Mas voltemos ao presente por um instante. O que você acha que essas armas TRIZ-EP, em particular, farão pela Ucrânia agora? Eles irão remodelar a dinâmica do campo de batalha? Você acha que, em resposta, a Rússia acelerará seu desenvolvimento de tecnologias a laser ou focará mais em mísseis hipersônicos? Compartilhe suas previsões nos comentários abaixo e veja como essa arma caseira ucraniana pode impactar a guerra. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.